Fala turminha, tudo bem? Professor Eduardo Ribeiro. Pessoal, estou morrendo de saudade de vocês. Morrendo de saudade de vocês mesmo. É uma pena que a gente tivemos, né, que ter passado esse momento distante, esse tempo distantes, mas ainda bem que já estamos voltando. Não da forma que a gente gostaria, né? A gente gostaria de estar junto presencialmente, mas o nosso aprendizado ele não pode parar. Então a escola achou como solução a gente continuar nossos estudos, nosso aprendizado através desse momento de videoaulas. Então, graças a esse momento, essa iniciativa, vamos continuar a nossa aprendizagem, porque a história ela não pode parar. Estou morrendo de saudade de vocês, tá certo, pessoal? Então, o professor Eduardo Ribeiro, de História. Hoje a gente vai continuar estudando o nosso assunto, que é o Brasil colonial. E tínhamos iniciado de forma presencial o nosso conteúdo. A gente tinha estudado bastante, focado essa questão de como o Brasil ele passou a estar estruturado dentro do sistema de colônia, Portugal, como ela implantou o seu sistema colonial. Passamos a estudar a ação dos jesuítas no que diz respeito à catequização dos índios, aos aldeamentos, a resistência indígena dentro do território da América Portuguesa, que é uma coisa muito importante, a trazida de escravos para cá, como esses escravos africanos eles foram trazidos para o Brasil para complementar um sistema de mão de obra escrava, uma vez que os portugueses eles tiveram muitos problemas com a mão de obra indígena, que a gente estudou isso. E só relembrando vocês uma coisa, é interessante a gente reafirmar que a mão de obra escrava indígena ela foi paulatinamente sendo substituída pela mão de obra escrava africana, mas as duas foram escravizadas juntas nesse período de colonização, tá certo? Outra coisa que é muito importante a gente ressaltar sobre a questão da escravidão indígena, tem pessoas que falam, né, que porque o índio é preguiçoso. Isso foi uma história que os portugueses eles criaram no início da colonização porque os indígenas eles resistiam muito à escravidão. Mas que povo vai se submeter a ela? Não é verdade? Ninguém quer ser escravo. Então os indígenas eles resistiam. E por eles não se adequar a essa pressão portuguesa, os portugueses eles começaram a dizer, os indígenas eles são preguiçosos. E não é. É um dos muitos mitos que a gente tem que desmistificar. Tá certo, pessoal? Outra coisa interessante que a gente falou foi sobre a questão da implantação do modelo de capitanias hereditárias, depois o modelo de governo geral, que a gente também falou sobre isso. Lembram? Martim Afonso de Souza, né, ele veio, instituiu as capitanias hereditárias, dividiu o território em modelo de capitanias hereditárias, depois por uma série de problemas, né, como resistência indígena, como a má comunicação de um donatário com o outro, problemas econômicos, falta de escravos, né, porque os donatários diziam que era essencial para a economia da época. Todos esses problemas fizeram que o modelo de capitanias hereditárias eles dessem errado. Então, com a exceção de Pernambuco e de São Vicente, que do ponto de vista econômico essas conseguiram se sobressair, conseguiram se desenvolver, a gente olhando nesse ponto de vista econômico, só essas duas capitanias deram certo. Então o rei de Portugal pensou numa outra solução, numa outra alternativa, que seria o modelo de governo geral, né, para dar assistência às capitanias hereditárias e ficarem mais fácil de haver uma comunicação entre elas. Então, primeiro governante geral do Brasil, quem foi que lembra? Hã? Quem disse? Tomé de Souza, acertou. Tomé de Souza ele veio para o Brasil em 1549, como primeiro governante geral, para dar um suporte, né, esses donatários que estavam aqui, tinham dificuldade na questão econômica, financeira, de comunicação. Ele veio para dar essa assistência, né, e a sede do governo geral ficou sendo na Bahia, por isso que Salvador é a primeira capital do Brasil. A capitania hereditária de Salvador, né, a gente estudou também que o donatário de lá ele foi assassinado numa guerra contra indígenas, ele não tinha herdeiros, então aquele território ficou como território, digamos, né, trazendo para o linguajar de hoje, federal. Então, por isso que lá ficou instituída a primeira capitania, o primeiro governo geral. Depois ele foi sucedido por Duarte da Costa, mas Duarte da Costa ele não foi um bom administrador. No governo de Duarte da Costa houve as invasões francesas, que inclusive a gente assistiu na sala aquele filme Vermelho Brasil, lembram? A gente assistiu Vermelho Brasil.
E no filme Vermelho Brasil mostra, né, essas invasões francesas no território brasileiro, sobretudo no Rio de Janeiro. Então Duarte da Costa ele foi substituído porque ele foi um governante falho. Além de ter essa questão das invasões francesas, ele tinha problemas sérios com os chamados homens bons aqui da colônia brasileira. Os homens bons, fica aí a curiosidade para vocês, que os homens bons, eles, só relembrando, tá? Isso a gente já viu, eles são considerados os, e são, na verdade, né, os donos da terra no Brasil. Uma pessoa, quando ela tinha propriedade, latifúndio, terras, poder, era um grande produtor agrícola. No caso do início da colonização, o açúcar, né, o produtor de açúcar, ele era chamado homem bom. São as pessoas que são homens ricos, com terras e donos de escravos. Era a designação, a denominação que era dada a eles, os chamados homens bons. Vimos tudo isso. Depois a gente viu que o Duarte da Costa, por essa falha dele, né, sobretudo com as invasões francesas, ele era substituído pelo terceiro governante-geral, Mendes Sá. E foi aí onde a gente terminou nosso assunto de forma presencial. A partir de hoje, nós vamos retomar o nosso conteúdo através de videoaulas. E o assunto de hoje é sobre as invasões holandesas no Brasil. Isso, Brasil holandês, que é um assunto muito interessante. Eu particularmente acho. Pergunto a vocês, o que é que vocês conhecem sobre Brasil holandês, hein? Pergunta boa, né não? Quando a gente diz assim, olha, é sobre o Brasil holandês. É um mix de perguntas e de respostas, de informações que as pessoas dão. Tem gente que lembra logo de Maurício de Nassau, uma coisa quase que automática, né? Não, porque é Maurício de Nassau. Isso, Maurício de Nassau também estava presente no acontecimento, apesar de que Nassau ele não vem no momento inicial, ele só chega em Pernambuco em 1637. E a conquista dos holandeses a Pernambuco, quando é? 1630. Perfeito. Então Nassau ele chega 7 anos depois, tá certo? Outra coisa que se fala muito sobre o período holandês no Brasil, aqui no Nordeste, né? Que eles só tomaram conta do Nordeste, com exceção da Bahia. Ah, a questão dos judeus. De fato, os judeus eles são importantíssimos nesse período. A primeira sinagoga das Américas é fundada em Recife. Então está lá, quem quiser ir, pode ir, certo? É baratinho a entrada, muito baratinho mesmo. E depois dessa pandemia, eu acho que é um lugar muito bom para vocês visitarem, quem não conhece ainda. Sinagoga Carraus do Israel, fica lá na Rua do Bom Jesus, próximo à Praça do Arsenal, próximo ao Marco Zero, naquela mediação. Lugar riquíssimo, riquíssimo. Primeira Sinagoga das Américas, fundada aqui. Tem gente que fala, né? As inovações técnicas do período holandês. É interessante como Recife se transformou de um povoadozinho de pescadores para a principal cidade das Américas no período. Verdade. A primeira ponte é construída das Américas, é construída aqui em Recife, que hoje seria aquela ponte que dá acesso para aquela parte de Santo Antônio até o bairro do Recife, que liga para o Marco Zero, né? Hoje a ponte original construída no período holandês ela não existe mais, porque ela é construída em uma estrutura de pedra e madeira, mas ficava naquele lugar. Logo ali, quando a gente vem sentido Praça do Diário, passando para a Livraria Cultura, seria naquele lugar, tá certo? Bom, outra coisa que se fala muito do período holandês, muito, muito, muito mesmo, as questões do avanço da ciência. Isso a gente não pode deixar de falar, de jeito nenhum. Por exemplo, primeiro estudo de fauna e flora das Américas é feito onde? Aqui, graças ao governo holandês, certo? Questão de estudos ligados à astronomia, aqui. Então, as inovações técnico-científicas também enormes. Sem falar das reformulações urbanas, né? Que é uma coisa muito interessante do governo holandês. A construção de palácios, certo? O Palácio de Friburgo, de Nassau, ele é construído aqui em Recife, pena que hoje não existe mais, né? Edificações de fortes, que é uma constante aqui, por exemplo, o Forte das Cinco Pontas, ele é construído nesse período. O Forte do Brum ele é um pouco mais antigo. O Forte do Brum é uma construção
portuguesa. Mas o Forte das 5 Pontas não, já é uma construção holandesa. Então, é interessante a gente ver as diferenças no modelo arquitetônico, né? O Forte do Brum, quem já foi lá vai saber o que eu estou dizendo. Quem não foi depois da pandemia, vá. Ou então faça um tour virtual, que na internet está disponível. Forte do Brum, ele tem um modelo português dentro de capela, ele tem tudo isso. Já o Forte das 5 Pontas não tem. Então, essas inovações urbanas também elas são magníficas do período holandês. São coisas que nos chamam a atenção até hoje, né? E se tem até a construção de um mito ligado a essa questão dos holandeses no Brasil, de que, se os holandeses tivessem ficado, hoje seríamos uma região muito mais desenvolvida. Será? São coisas que a gente vai comentar, hein? Tem gente que sustenta esse argumento na seguinte coisa, né? Tá vendo? O Recife, na época de Nassau, poxa, é a cidade mais importante das Américas. Certo. Mas será que isso só é condicionante para dizer que hoje, se os holandeses tivessem ficado, seríamos de fato uma região super, hiper, mega power desenvolvida? É uma constatação difícil de se fazer, hein? Mas a gente vai debater bastante sobre isso. No mais, fica atento aqui que a gente vai tirar todas essas dúvidas e a gente vai comentar bastante sobre isso aí. Tá bom, pessoal? Bom, no livro de vocês vão encontrar um capítulo chamado Resistência e Definição do Território na América Portuguesa. É o capítulo de número 16. Onde está o tópico União Ibérica, é um tópico bastante interessante para a gente começar a falar. Antes da gente parar para pensar em holandeses no Brasil, a gente tem que saber necessariamente o que trazem os holandeses para o Brasil. Não é? Ninguém dá a corda de Mercedes nem dá uma sensação assim na mente disso. Rapaz, hoje eu não tenho o que fazer. Puxa, já sei. O que é, menino? Vou invadir um país. Isso não existe. Certo? Tem que ter motivos. Até em guerras atuais, quando se tem a guerra de um país contra o outro, a invasão de um país em detrimento de outro, sempre tem um motivo. Seja matéria-prima, seja território, seja o que for. Tem que ter um motivo. Então, quais são os motivos que trazem os holandeses para cá? Primeiro, a questão política em Portugal. Isso é uma coisa que é necessário ao extremo a gente falar. Portugal, na época, era um país riquíssimo. Riquíssimo. Tornou-se uma potência, né? Sobretudo por conta de sua política ultramarina. Portugal teve terras em todos os continentes do mundo. Portugal tinha terras na Ásia, tinha terras na América, tinha terras na Europa, tinha terras na África. Só não tinha na Oceania porque antes, nesse momento em específico, o continente da Oceania ainda não era conhecido. Então, Portugal, para todo mundo conhecido daquela época, Portugal ele tinha território. Era um país riquíssimo. E assim foi-se. Com o passar do tempo, Portugal, os reis eles vão se sucedendo no poder. Dom Manuel, que é o rei do período do início da colonização do Brasil, ele vem a óbito. Dom Manuel, conhecido como Venturoso. Depois, ele é sucedido por seu filho, Dom João III. Dom João III também, como todo mortal, né, ele vem a óbito. E é sucedido por Dom Sebastião. Dom Sebastião era um rapaz muito jovem, rei de Portugal, novo, assumiu o trono, cheio de sonhos, de expectativas. Mas Dom Sebastião ele não tinha herdeiros ainda. Era um rapaz jovem, muito jovem, fim da adolescência para início da vida adulta, um rapaz inexperiente. E Dom Sebastião, quando ele assume o trono de Portugal, ele era um jovem muito devoto, muito católico. Para o sistema religioso da época, que a gente já estudou, a gente já conhece sobre isso, do catolicismo da época, ele tinha na mente dele que fazer a obra de Deus era eliminar o pagão, eliminar o infiel. Lembra das Inquisições? Lembram das Cruzadas? Pois é, funciona dessa maneira. A mentalidade da época. E Dom Sebastião, ele, com esta mentalidade, ele começa a tomar uma determinada atitude. Vou levar a palavra de Cristo adiante. E é a partir deste pensamento de Dom Sebastião que se abre as portas e vai se abrir, a posteriori,
da chegada dos holandeses ao Brasil. Tá ok, pessoal? Valeu aí por prestar atenção nesta aula e continuamos na próxima, tá? Fica aqui comigo e na nossa próxima aula a gente vai explicar direitinho, certo? Valeu, pessoal. Um abraço.